nós vamos dar continuidade, que na verdade faltou a parte final da lição, que era um ponto que eu também queria destacar muito. E nós vamos ler o texto base. Só que o texto base que eu quero ler, deixa eu ver, que é o mesmo da semana passada, mas só parte dele. Nós vamos fazer o seguinte: o texto base era até o versículo 14, mas nós vamos ler do versículo 30 ao 35. Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 30 ao 35. Amém? Eu vou ler um e os irmãos ler outro, e assim a gente participa todo mundo. Diz assim: disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deus vai comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade, vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aleluia. Amados, como os irmãos sabem, né, hoje nós vamos fazer a conclusão da lição de número... Eu esqueci, olha que vergonha. Lição 4? É a lição 4, né? Deixa eu conferir. Lição 4. Nós vamos fazer a conclusão da lição 4, tá? Que é a parte da lição, o tópico 3, que a gente não falou sobre o tópico 3 no último domingo devido ao tempo. Mas só, de novo, contextualizando os irmãos, nós falamos, com base em João 6, de quando Jesus, a gente viu que existem duas multiplicações, que essa multiplicação da qual nós estamos falando se trata da primeira multiplicação, que também é encontrada nos demais evangelhos, tá? Hoje, por gentileza, vê se eu botei para gravar ali, por gentileza. Eu me lembro. Vê aí, José, por gentileza. Vê se está rodando o time em cima aí. Está rodando um reloginho em cima lá, tá? Então, beleza. Essa é a primeira multiplicação. Tá? A primeira multiplicação dos pães. Nessa primeira multiplicação dos pães, a gente vê que ela acontece em todos os 4 evangelhos. Ela é relatada, ela é tratada nos 4 evangelhos. E a gente viu que cada um mostra ali um detalhe diferente que no final complementa um ao outro. Então a gente viu que Jesus, nessa ocasião, ele queria se retirar com os seus discípulos, porque ele estava com fome, não tinha comido, né? Ele estava cansado e queria se retirar com seus discípulos para um lugar deserto. Então ele pega seus discípulos e sai em direção que João trata de Tiberíades, que nós já falamos na última lição, no último domingo, que se trata do mesmo lago, porém em lados diferentes, tem nomes diferentes. Eu acredito que isso esteja fresco na mente dos irmãos. Então, Jesus estava no lado do mar da Galileia e atravessou para o lado de Tiberíades, que também é Betsaida. Porque o lado do lago se chama Tiberíades, mas a região deserta que ele foi se chama Betsaida. Chegando lá, a multidão tinha visto que eles tinham partido para lá e a multidão chegou primeiro do que eles. Então, quando Jesus chega lá com seus discípulos, a multidão já está lá. E aí Marcos vem dizer que Jesus ele se compadece dessa multidão
porque estavam como ovelhas sem pastor. Então, o que era o tempo para ele descansar, que era a intenção dele, de comer, ele ainda teve que ensinar, porque ele teve compaixão daquele povo. E aí foi nesse contexto de que ele desafia os discípulos, e especificamente João relata que foi Filipe. Por que foi Filipe? Nós falamos, porque Filipe era de Betsaida. Então, se houvesse alguém que pudesse comprar algumas coisas para aquela multidão comer, seria Filipe. Porque Filipe era da região e conhecia aquela região. Porém, nós também vimos que Jesus fez isso já sabendo que não ia ser possível. Porque Jesus já sabia o que ele ia fazer. Entende? Então, Jesus lança esse desafio de fé para os seus discípulos. Né? E embora ali especificamente, segundo João, para Filipe. Porque Jesus queria testar a fé. Queria saber vamos ver como é que eles vão se comportar diante de tudo isso. E é quando os demais discípulos, eles trazem ali um recurso, que era 5 pães e 2 peixes, e Jesus, então, ele faz a multiplicação dos pães. Então, Jesus, agora que fez a multiplicação dos pães, alimentou toda aquela multidão, e sobraram-se ainda alguns cestos. Agora que sobrou alguns cestos, já era final do dia, todo mundo já tinha comido. Jesus, ele fala para os discípulos assim, olha, entra no barco e vai para o outro lado. E é nesse momento que Jesus ainda fica lá um tempo. Depois Jesus vai e aparece para os discípulos no meio da noite, andando sobre as águas. Que a gente falou sobre isso tudo no último domingo. É só para contextualizar os irmãos novamente. Então Jesus aparece para eles, eles se assustam, vai, Jesus, sou Jesus, entra no barco, pum, foram para Cafarnaum. Lembrando que Cafarnaum nada mais é do que o outro lado. Então, Tiberíades estava para o nordeste, Galileia, Cafarnaum. Então ele saiu daqui e veio para Cafarnaum, tá? Chegando em Cafarnaum, com os seus discípulos, o texto vai nos dizer que Jesus, tá? Ele foi pregar na sinagoga, tá? O versículo de número 59 diz que ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Isso aqui é um detalhe, né, que é a partir desse ponto que nós vamos dar continuidade de fato à nossa lição. Veja que Jesus foi para Cafarnaum e ele foi para a sinagoga. Lá na sinagoga ele estava ensinando. E foi na sinagoga, agora que o que acontece? Quando a multidão percebeu que Jesus e os discípulos já não estavam mais lá em Tiberíades, em Betsaida, os discípulos falaram assim, cadê Jesus? Era para onde que ele foi? Não, vamos sair fora daqui também. Jesus não está mais aqui. E foram e chegaram até onde Jesus estava de novo. Quando acharam Jesus, Jesus falou assim, olha, vocês estão me seguindo não por causa do sinal que vocês viram, mas porque eu dei pão para vocês e saciei a fome de vocês. Aí Jesus fala para eles assim, olha, trabalhai não pela comida que perece, mas pelo alimento, pelo pão que permanece para a vida eterna. Ele fala isso nos versículos 26 e 27. A gente já falou ali, no último domingo, que o povo, a multidão, estava procurando Jesus pelo motivo errado. Inclusive, nós falamos sobre os reais propósitos de um milagre. Quais são as intenções de acontecer o milagre, né? Então a gente viu que a multidão estava interessada em Jesus Cristo pelo propósito errado. E por isso Jesus Cristo, agora que reencontra aquela multidão, Jesus ele fala assim, olha, vocês não estão me buscando porque eu sou o Filho de Deus. Vocês estão me buscando porque vocês estavam com fome e comeram e mataram a fome. Quando Jesus ele fala assim, trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna,
Jesus ele está aqui de novo falando para nós que, olha só, o que é a comida que perece? Nesse caso, não é a comida que você trabalha o mês todo, vai lá com o seu salário e compra o alimento para sua casa. Não é isso. Porque, né, senão aquelas pessoas que não gostam de trabalhar já vai pegar isso como justificativo. Ó, Jesus falou para eu nem perder meu tempo aí trabalhando, né? Porque isso aí tudo vai perecer. Não é isso que Jesus está falando. Tá? Não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está falando é falando para nós assim, olha, em outras palavras. Se vocês ficarem me procurando só por causa de milagre, milagre é passageiro. Salvação é eterna. É isso que Jesus está falando. Se você atravessa a cidade para ir cultuar num lugar só porque vai ter milagre, milagre é passageiro. Se Jesus faz um milagre na tua vida e cura uma enfermidade, amanhã tu pode voltar a ficar doente de novo. Isso não quer dizer que Jesus não te curou hoje. Se a gente olhar para Lázaro, Lázaro foi ressuscitado e morreu de novo depois, mais para frente. Ele não viveu para sempre. O filho da viúva de Naim, Jesus foi lá, ressuscitou o filho da viúva. Mas aquele filho da viúva, aquele jovem, cresceu, envelheceu e depois morreu de novo. Entende? Assim como até hoje, quando Jesus ele faz um milagre na vida de alguém, por exemplo, tem uma causa impossível que está me dando muita dor de cabeça, e aí Deus vai lá e provê. Pum! Acontece. Amanhã você pode se enfiar em outro problema. Então veja bem, os milagres são passageiros. Então é isso que Jesus está falando. Jesus está falando assim, ó, não perca o tempo de vocês, falando da multidão, não perca o tempo de vocês correndo de lá para cá e querendo chegar primeiro do que eu, querendo causar um monte de coisa, só para comer um pão que vocês estão com fome. É isso que Jesus está falando. E isso que fica de exemplo para nós. A gente frisou bem isso no último domingo. É bom milagre? É muito bom. Jesus já fez alguns milagres na minha vida. E eu digo para os irmãos, é bom demais. É algo que é sobrenatural. É algo que tu fica assim, tu começa a querer entender por que aconteceu, mas milagre não se explica. Porque é muito bom. Mas milagre não sustenta. Milagre não sustenta. Só quem sustenta é Cristo. Só quem garante vida é Jesus. Então, o que Jesus está falando para esses homens é assim, olha só. Come a comida que permanece para a vida, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Quando Jesus faz o milagre da multiplicação, Jesus já está mostrando ali para os seus discípulos, porque o propósito de Jesus era trabalhar os discípulos, de que ele era o pão da vida. Era o pão da vida dando pão para saciar a fome. Jesus ele estava como a fonte da vida no momento da multiplicação. Se os discípulos conseguissem enxergar, e nós vamos ver que um deles enxergou isso, tá? A posição de Jesus é assim, olha, eu sou a fonte da vida que distribui o alimento. Só que a multidão se atentou ao alimento e não à fonte da vida. Entende? Então, a gente vê que agora Jesus, ele começa um duro sermão. Veja que lá no deserto Jesus teve compaixão, porque estavam como pastores sem ovelha. Não, pastor sem ovelha, não. Como ovelhas sem pastor. Eles estavam lá perdidos. Agora Jesus ele traz um sermão duro. Porque aí ele começa falando isso, aí esses homens eles perguntam,
Que faremos para executarmos as obras de Deus? Né? Versículo 28. Versículo 29, Jesus fala assim, olha, a obra de Deus é esta, que creia naquele que ele enviou. Creia naquele que ele enviou. Aí olha o que esses homens falam. Eles viram lá o sinal lá. Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Olha como é que eles estavam tão cegos, só pelo alimento físico. Entende? É como se houvesse uma lavagem cerebral. E aí eu estava pesquisando e existem algumas linhas que dizem assim, mas muitas pessoas daquelas só viram o pão chegar, não viram como chegou. Mas o texto nos diz que Jesus, no versículo 26, diz assim, me buscai não pelos sinais que viste, ou seja, o que nos dá a entender é que sim, de fato, toda a multidão que estava sentada, que a gente já falou sobre isso no último domingo, sobre a organização, a multidão estava sentada, com certeza eles viram o que aconteceu. De começar a se multiplicar os pães e os peixes. Eles viram. Então, existe a vertente de que dizem que alguns podem não ter visto a fonte de onde saiu. Mas isso cai por terra diante do que Jesus indaga a eles. Sendo assim, Jesus ele começa agora, ouvir aquela multidão que depois de questionar ele, que sinal que você faz para que a gente creia em você? O que você faz? Aí eles falam assim, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Aí Jesus ele fala para eles, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. E aqui eu quero abrir aqui a meditação, fazer uma pausa nesse texto e a gente entender o seguinte. Jesus, durante o seu ministério, Jesus ele usou o que para nós hoje nós conhecemos como figuras de linguagem, Usou muitas metáforas, as parábolas, por exemplo, Jesus falava de uma forma para dar exemplos. E posso dizer que Jesus ele procurou ser bem didático com aquelas pessoas. Jesus ele procurou ser bem didático, sabe? Exemplos simples, exemplos do cotidiano. E a gente vê que desde o Antigo Testamento, Deus já fazia isso com o povo. Então, se a gente fosse puxar aqui as referências que Deus usa para falar com o povo, para falar com Moisés, para falar com Abraão, você vai ver que eram coisas que aconteciam no meio da cultura, para ser fácil de entender. Então, veja bem, Deus, na sua essência, assim como Jesus Cristo, ele sempre usou formas didáticas para falar com o povo, dando exemplos. Em algumas situações que Jesus se refere a ele mesmo, ele dá exemplos não no sentido literal. Tá? E nós vamos entender por que eu estou dizendo isso. Ele dá exemplos não falando literalmente, como o texto que nós estamos falando, sobre ele ser o pão da vida. Só que Jesus, ele fala assim, olha, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E aí ele fala assim, olha, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Veja que eles estão achando que é algo que Jesus vai dar de novo para eles. Está entendendo? E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Veja bem, Jesus aqui ele está falando não no sentido literal. No sentido literal porque no decorrer do texto ele fala sobre comer a minha carne e beber o meu sangue.
como o pão da vida. Nós vamos falar desse texto. Antes da gente avançar, veja bem, quando Jesus fala aqui no versículo 35, sobre eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede, Jesus também, de novo, Jesus não está falando da fome física e da sede física. Como nós sentimos sede, precisamos beber água. Então quer dizer que eu não tenho Jesus Cristo, estou com sede. É da mesma forma que quando Jesus falou para a mulher samaritana lá no poço: ó, a água que eu te der, tu nunca mais terá sede. Que fome é essa e que sede é essa? A humanidade, por causa do pecado, convive com um vazio no seu coração. Porque o homem se afastou de Deus e agora fica um vazio no coração do homem. E esse vazio, quando o homem está longe de Deus, o homem procura saciar ou preencher esse vazio procurando coisas que alimente esse vazio e o sacie. Então muitas pessoas vão procurar recursos em outras religiões. Pessoas vão procurar recursos no budismo e no espiritismo e por aí vai. Pessoas vão procurar fazer boas obras para preencher esse vazio. Muitas das vezes o vazio fica preenchido por um período de tempo. Mas chega um momento que ele volta a falar assim: não estou satisfeito. Não estou satisfeito. Aí começa a se envolver com outra coisa. Sempre à procura de algo. Então quando Jesus fala assim: olha, você não vai ter mais fome e nem sede, é disso que Jesus está falando. Uma vez que você estiver em Cristo Jesus, você não vai ter mais vontade de procurar outras fontes, porque Ele é a fonte da vida. Uma vez que você está em Cristo Jesus, você não vai ter fome de falar assim: poxa, está me faltando algo, eu não sei, eu não estou com a paz de espírito, eu preciso fazer alguma coisa. É disso que Jesus está falando. Uma vez que conhecemos a Cristo, nós não precisamos mais procurar alimento em outras fontes. Uma vez que conhecemos a Cristo, nós não precisamos mais beber outras águas para saciar a nossa sede. Estamos em Cristo. Ele é a vida. Ele é a fonte. Ele é o meio. É Ele. Veja que no Evangelho de João, Jesus ele faz sempre algumas declarações partindo do princípio dizendo assim: eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou a porta. Jesus ele é o meio para chegarmos a Deus. Por isso não precisamos de mais nada para saciar a nossa fome, porque Ele é o único. Ele é o único meio. Se você e eu estamos aqui hoje, é por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus. Não teríamos contato com Deus se não fosse por meio de Jesus Cristo. Não seríamos templo do Espírito Santo se não fosse por meio de Jesus Cristo. Então Jesus é o meio para que a gente chegue a Deus. Jesus é o meio para que a gente tenha a vida eterna. Tem que passar por Ele. É só através dele. Imagina um rio muito grande e ele começa a ser canalizado e ele começa a funilar e agora tem uma única passagem para do outro lado abrir novamente. Jesus é essa passagem. Não tem como chegar do outro lado se não for por meio de Jesus Cristo. Não tem como a gente chegar no céu se não for por meio de Jesus Cristo. Então é por isso que Jesus está dizendo assim: olha, se você comer do pão que desce do céu, se você beber dessa água,
como ele falou para a mulher samaritana, você jamais terá fome, você jamais terá sede. Você não vai precisar procurar outros meios, porque eu sou o único que pode te trazer essa vida. Eu sou o único que pode saciar a tua sede. É isso que Jesus está falando para eles. Só que qual era o problema do povo? O povo, começando pelos fariseus, que ensinavam o povo, que pregavam, que oravam, o povo tinha um costume de ser muito legalista, literal. Com isso, o povo não conseguia enxergar a revelação do Antigo Testamento, por exemplo. A gente estudou e a gente sabe, para nós é claro, para nós é fácil ver que no Antigo Testamento tem tudo apontando para Jesus Cristo. Tudo apontando para a vinda de Cristo. Entende? Agora, quando Jesus está falando, Jesus ele fala com base nisso também. Os apóstolos, quando pregavam, eles pregavam com base nisso também. Era a lei, não era a lei que Paulo fala o tempo inteiro da lei? O que é a lei? É o Pentateuco. Os profetas. Então eles pegavam a lei, que é o Pentateuco, pegavam as palavras dos profetas para falar assim, ó, ele verdadeiramente é o Cristo. Esses homens no Novo Testamento, eles usavam o Antigo Testamento, que para nós hoje é Antigo Testamento, eles usavam para falar assim, olha, desde o princípio está revelado que o Messias viria. Mas o povo era legalista. A gente vê isso, por exemplo, quando Jesus ele vai falar sobre o adultério. Porque na cabeça do povo, só cometia adultério quem de fato cometesse o ato com uma outra pessoa. E Jesus fala o quê? Se no teu coração tu cobiçar, já cometeu adultério. A gente vê numa outra situação, quando a mulher que prostituta, que estava para ser apedrejada. Porque foi encontrada com um cara. E aí eles levaram e falaram, não, tem que apedrejar, tem que apedrejar. Jesus fala assim, olha, quem não tem pecado aí que atire a primeira pedra. Então o povo via a lei dizendo assim, não, é assim, é assim, é assim, e não conseguia enxergar a profundidade da lei. Vivia de uma forma superficial. Ah não, é o que está escrito, mas peraí, existe algo a mais. E quando Jesus vem agora, Jesus mostra a profundidade daquilo. E isso é o que incomoda muita gente. Então agora, nesse discurso, Jesus ao dizer que é o pão e que quem vem a ele não tem fome nem sede, no versículo 36, olha que Jesus fala para eles. Mas já vos disse que também vós me viste e contudo não crede. Jesus sabia que estava falando para um povo duro de coração. Duro de coração. Porque o povo estava esperando literalmente. Agora avançando no nosso texto, nós vemos o seguinte. Jesus ele começa a falar, olha, se você vai vir a mim, eu jamais o lançarei fora, né? Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Versículo 39 que a gente está. Tá? E olha só, versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque Jesus dissera, né? Eu sou o pão que desce do céu. Veja, Jesus estava na sinagoga aqui. Os judeus estavam assim, falando assim. Olha o que os judeus falavam. Versículo 42. Não é este Jesus, o filho de José?
cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Está se achando. É isso que ele está falando. Filho de José, carpinteiro? Aquele menino que fugiu para o Egito, depois voltou aí, ficou um tempo. Esse menino agora está falando que ele é o pão que desce do céu? Dá um couro nele. Cercar ele lá fora, meu irmão, mas nós vamos pegar ele. Entende? Era isso que os judeus estavam falando. Esse filho de José aí, filho, isso aí, nós vamos rapar a cabeça dele, deixa ele. Onde já se viu dentro da sinagoga falando que ele é o pão. Onde já se viu dentro da sinagoga, olha só, falando que é ele que dá a vida. Que o que os nossos pais comeram no deserto não foi o pão que Deus deu. Porque ele que é o pão. Mas esse filho de José está abusado demais. Entende? Era isso que os judeus estavam falando lá dentro da sinagoga. Indignado. Indignado. Mas Jesus não se dá por intimidado. Porque Jesus é o Cristo. Ele é o pão da vida. Ele é a fonte da vida. Não importa se uns creem ou não. Ele é. Não importa se hoje alguém fala assim, vocês são um bando de loucos, ficar falando de Jesus. Jesus foi só um homem que veio na terra e tal. Não muda o fato de que ele é a fonte da vida. Não muda o fato de que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então muitos vão dizer, até hoje, e até Jesus voltar, muitos dirão que, olha, esse papo de Jesus, filho, isso aí não está com nada. Não muda o fato de que ele vai voltar. E só aqueles que comeram do pão e beberam do sangue terão parte com ele. Aleluia. Só esses. Só esses que beberam da água que ele deu, que terão a vida eterna. Só esses. Então o mundo continua falando assim como os judeus falavam. Assim como os judeus murmuravam. E aí o que acontece? Versículo 43. Respondeu, pois, Jesus e disse, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Só que isso só ia apertando mais ainda a angústia daqueles irmãos, daqueles judeus. E no versículo 48, Jesus ele declara de novo, eu sou o pão da vida. Agora, Jesus ele começa a explicar para aqueles judeus, para aquele povo que estava lá na sinagoga. Ele diz assim, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Sabe por quê? O que a gente falou? Milagre é passageiro. Milagre não garante vida. Foi um milagre ou não foi descer maná do céu? Foi um milagre ou não foi chegar carne no meio do deserto? Um monte de codorna. Não é isso? É milagre ou não é? Mas morreram. Olha o quanto que nesse capítulo 6, Jesus ele frisa para nós, amados. Não me siga por causa de milagres. Porque o maior milagre que aconteceu foi a salvação da tua alma. Jesus ele está o tempo inteiro nos falando, não me siga por causa de milagre. Porque milagre é passageiro. Eu fico muito preocupado, eu converso isso com a minha esposa em casa, quando eu estou lá vendo algum vídeo e tal, e aí eu vejo lá
né, anúncios de igrejas no Brasil e a igreja socada e com pessoas que são profetas e falando um monte de coisa absurda e a igreja chorando e a igreja... Só que assim, não há salvação naquele lugar. Está na cara que não há. Porque aquela multidão que está ali, metade é curioso e metade só está por causa dos milagres. Está entendendo? É porque tem milagre. É porque tem movimento. Sabe? Nós estávamos aqui ontem numa reunião de obreiros e nós falamos, eu particularmente comentei sobre, existem muitas igrejas que se nós jogarmos na Bíblia, se encaixaria como a igreja de Corinto. Porque a igreja de Corinto, Paulo diz que nenhum dom vos faltava. Nenhum dom. Era uma igreja completa de dons. Imagina uma igreja, que bênção que ia ser. Mas aí no capítulo 3, Paulo ele diz assim, mas eu falo a vós como a carnais, como a meninos, não como a espirituais. Ué, mas era uma igreja cheia de dom. Aí sabe o que a imagem sempre que eu tenho? É que é como essas igrejas que se a gente passar por elas, você ouve aquele barulho, sabe? Aquele movimento. E tá. E a igreja cheia. E a igreja repleta de coisa, mas só por causa do movimento. Só por causa do milagre que acontece. E não por causa da palavra. Não por causa de Jesus Cristo. Não porque está com sede de Deus. Mas é porque tem uma necessidade pessoal e foi na igreja para buscá-la. Então, a igreja de Corinto, hoje, seria como essas igrejas. Que você passa e você fala assim, rapaz, essa igreja aí é fogo. Essa igreja aí, te falar, hein? Você entra lá na porta, você vê gente com banco nas costas, outro subindo na coluna, outro fazendo metralhadora, outro rodando num pé só. Nossa, essa igreja aí, meu irmão, isso é fogo. Mas aí quando você vai ver, não há vida naquela igreja. Porque movimento é diferente de avivamento. Então, mais uma vez, Jesus aqui, ele está falando para nós. Porque o povo não entendia. Mas nós entendemos em nome de Jesus. De que, olha só, comer o maná e morrer. O milagre é passageiro. Só a vida em Jesus Cristo é eterna. E aí o versículo 50, ele vai dizer assim: este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Aí olha que interessante, né? Agora aqui no versículo 51, Jesus ele muda o discurso. Ele diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí agora ele muda, ele fala assim agora, ó. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Veja que, lembra que eu disse que os judeus, esse povo, eles eram literal. Eles não conseguiam enxergar a profundidade da coisa. Eles viviam ali no superficial. No versículo 53 e 54. Bom, desculpa, vamos ler o 52, que é a continuação, que aí vocês vão entender onde eu quero chegar. 52 e 54, ele diz assim, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, ó, de novo, como nos pode dar este a sua carne a comer? E nós vamos entender por que eles estão fazendo essa pergunta. Tá? Jesus, pois, lhes disse,
Na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Aí Jesus pegou mais pesado ainda, né? Comer a carne e beber o sangue. Versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora, por que os judeus, eles já estavam falando assim, como que ele vai dar a carne dele para a gente comer? Agora vem Jesus e fala que tem que beber o sangue. Por que eles se escandalizaram? Levítico 17:11. Vamos ler? Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Aqui nesse texto, vê se é o 12, muda para o 12 por gentileza. Ó, versículo 12. Portanto tenho dito aos filhos de Israel, aquele povo que está lá com Jesus na sinagoga lá, nenhuma alma dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrine entre vós comerá sangue. Versículo seguinte. Também qualquer homem dos filhos de Israel, dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caça de animal, ou ave que se come, derramará o seu sangue e cobrirá com pó. Ou seja, a lei estava dizendo assim, olha, não pode beber o sangue, porque a alma do corpo está no sangue. Isso é a lei falando. Por isso que agora, aqueles judeus lá na sinagoga, eles estão falando assim, eu não estou acreditando que eu estou ouvindo o que esse homem está falando. De novo, dentro da sinagoga, falando algo que é totalmente contrário à lei. Olha como é que Jesus mexia na ferida da ignorância deles. Se a gente fosse olhar com um outro olhar, Jesus estava provocando mais ainda. Porque Jesus já sabia que eles estavam duros de coração. Eles não o aceitavam como Cristo, como Messias. Eles o tempo inteiro dizendo, o que esse homem está falando aí na frente? Aí agora Jesus, dentro da sinagoga, Jesus ele ainda fala assim, tem que comer da minha carne e tem que beber do meu sangue. Aí, meu irmão, eu já fico imaginando o tempo fechando dentro daquela sinagoga. Aquele zum de gente. Já viu, no Brasil tem um canal de TV, e ninguém vê aquilo, né? Que mostra as reuniões dentro do parlamento, né? Os deputados, não sei o quê. E aí, quando um deputado falava uma coisa muito polêmica, aí dava aquele zum dentro do parlamento. Eu fico imaginando exatamente essa cena dentro da sinagoga, na hora que Jesus falou assim, tem que comer da minha carne, tem que beber do meu sangue, senão não vai ressuscitar no último dia. E aí eu fico imaginando aquele alvoroço dentro da sinagoga. Não é possível. Esse homem está rasgando a lei. Esse homem está... Ele está a fim de que a gente pegue ele aqui dentro hoje. Só que, como eu disse, Jesus, durante o seu ministério, ele não falava muitas das coisas em relação à vida eterna, a vida com ele não falava muitas coisas diretamente no sentido literal. Ele falava de uma forma figurada. O comer da carne e beber do sangue não é pegar um pedaço de Jesus Cristo e morder a carne dele e beber o sangue. Não é isso. Porque senão hoje a gente não teria como participar da Santa Ceia. Então não é isso que Jesus está falando para ele. Jesus está falando assim, olha, você tem que se alimentar de mim. Porque a carne que eu vou dar lá na cruz, o sangue que vai ser derramado lá na cruz,
vai salvar a tua vida. Só que como que se alimenta de Jesus Cristo? Isso o povo não entendia. E é isso que, infelizmente, muitos em 2025 não entendem como é que se alimenta de Jesus. Como nós podemos nos alimentar de Jesus Cristo para não morrermos? Coisa básica, amado. Palavra. Palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós. Agora, lá no deserto, em Mateus 4,4, se não me falha a memória, coloca lá por gentileza. Mateus 4,4, Jesus agora ele vai falar para Satanás, que está lá tentando ele. Jesus está dizendo assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Nós estamos estudando nas quarta-feiras também sobre a pessoa de Jesus Cristo. E nós já vimos que Ele é a palavra. Ele é a palavra. E essa vida, essa palavra, ela está escrita aqui para nós hoje. O que é se alimentar de Jesus Cristo? É se alimentar da palavra. É conhecer a Jesus Cristo. Como que eu conheço a Jesus Cristo? Se alimentando da palavra. Então, quanto mais nós nos alimentarmos da palavra, mais estaremos nos alimentando de Jesus Cristo. Agora, veja que o apóstolo Paulo, ele pega essa referência de Jesus como o pão, né? E assim como as palavras que Jesus fala na última ceia com os seus discípulos, Jesus ele disse, se a gente for lá para Mateus 26, deixa eu ver se é 26. Isso. Mateus 26, 26. Esse é o próprio Jesus na última ceia falando para os discípulos. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o partiu e deu aos discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Agora Paulo, ele vai pegar essa referência, ele é o pão da vida. E aí lá, quando Jesus está falando que é o pão da vida, Jesus está falando também de comer a carne e beber o sangue. Na última ceia, Jesus ele fala de novo para os discípulos, olha, tá vendo esse pão? Esse pão é a minha carne. Esse cálice, esse suco, é o meu sangue. Não que ele se transforme, esses elementos aqui se transformem na carne de Cristo ou no sangue de Cristo. Não é isso. Ele não se transforma. Isso é um pão, isso é um suco. Que agora Paulo vai dizer para nós que é para nós fazermos isso todos os dias. É em memória dele. Por quê? Porque essa é a lembrança. Esse é o símbolo, isso é o que mostra o que ele falou para esses judeus lá na sinagoga no capítulo 6 de João. Eu dou a minha carne para salvar o mundo. Eu derramo o meu sangue para salvar o mundo.
Então Jesus ele está dizendo, olha, é necessário comer dessa carne e beber desse sangue, para que tenha vida. E Jesus ele ainda fala uma coisa muito dura para quem tem dureza de coração. No versículo do capítulo 6 de João, ele diz assim, versículo... Meu Deus, cadê o versículo? Deixa eu achar aqui no nome. Ele diz assim, oh, Jesus. Versículo 53. Veja bem. No versículo 53, Jesus ele fala uma coisa ainda muito dura. Que ele diz assim, olha, na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Considerando que a lei dizia que a alma, a vida estava no sangue, por isso a vida era derramada sobre o propiciatório, o sangue era derramado sobre o propiciatório. É por isso. Não sei se os irmãos lembram, mas lá atrás no tabernáculo, quando se sacrificava o animal pelo pecado, o sumo sacerdote pegava aquele sangue e ia na tampa, né, no propiciatório, que é a tampa da arca, onde estavam os querubins, e derramava o sangue. E ali manifestava a presença de Deus. E aí, só para você lembrar dessa parte, o propiciatório, que era tampa, se chama propiciatório porque é cobertura. Dentro da arca estavam as leis. A lei revela o que? O pecado. O propiciatório cobre os pecados e o sangue perdoa. E a presença de Deus se manifesta. Eu chego a arrepiar. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Senhor. Desde o início, a lei mostrava, o que havia de acontecer pelo mundo. O sangue seria derramado, cobrindo a multidão de pecados que a lei revelava. E a presença de Deus se manifestaria no mundo. O sangue foi derramado para cobrir os pecados. O sangue foi derramado. E aí é por isso, amados, que não tem como ter vida em Jesus Cristo se não participar do sangue e da carne. Não tem como. Não tem como ter vida em Jesus Cristo se você não se alimenta dele. É necessário se alimentar dele. Não é porque você vem à igreja uma vez por semana que você tem vida em Jesus Cristo. Não é porque você vive a sua vida lá fora durante a semana, não sei como, e aí só porque está no domingo na igreja, acha que tem vida em Jesus Cristo.
para ter vida em Jesus Cristo, é necessário se alimentar dele. Então Jesus ele ainda fala, e de uma forma mais dura, porque ele diz, olha, se não comer da carne do Filho do Homem, e se não beber o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Aí uma outra analogia, se a lei dizia que a vida estava no sangue, logo se você bebe o sangue de Cristo, ele está em você. Entende? Então, se você se alimenta dele, ele está em você. Você está se alimentando dele. Então, não tem como, amados, nós somente recebermos os milagres de Deus na nossa vida. Deus faz um milagre na sua vida. Deus opera um milagre na sua vida. E aí você agora achar que porque Deus te contemplou como um milagre, que você tem vida com Ele. Eu já disse aqui, porque esse foi o assunto da lição o tempo inteiro, e vou dizer de novo. Milagre é passageiro. Deus pode fazer um milagre na sua vida hoje numa causa muito impossível, numa situação muito específica. Mas isso não te garante vida em Jesus Cristo. Guarda isso, amado. Guarda isso. Procura Jesus Cristo pelo motivo certo. Queira beber da água que Ele te dá. Queira a fonte da vida e não os benefícios que a fonte pode te oferecer. Porque é consequência. Uma vez que você prioriza ter a fonte da vida, os benefícios vão vir. Mas você não está ali pelos benefícios, você está ali pela fonte. E esse discurso, amados, foi muito duro. Esse discurso, aqueles homens dentro da sinagoga, aqueles judeus, eles não aceitavam isso. Foi muito duro. Tão duro a ponto de alguns dos próprios discípulos de Jesus, não dos apóstolos, mas dos seguidores de Jesus Cristo, falar, não dá pra gente seguir esse homem, porque esse homem, esse homem eu acho que ele está se achando muito. Olha o que acontece. Versículo 60. Capítulo 6 de João, versículo 60. Muitos, pois, de seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso. Quem não pode ouvir? Mais uma vez, Jesus está mexendo na ferida da ignorância. Mais uma vez. Jesus está mexendo na ferida da ignorância. Porque até então, para os judeus, se eles seguissem a lei, se eles fossem observadores da lei, cumprissem a lei, estava tudo certo. Aí agora vem Jesus e fala assim, olha, não é só isso. Não é só observar a lei. Porque vocês estão observando a lei de uma forma superficial. A lei está aí para te condenar, mas eu estou aqui para te salvar. A lei está aqui para apontar os teus pecados, mas eu estou aqui para perdoar os seus pecados. Só que para aqueles homens, amados, para aqueles homens, era impossível aceitar isso. Até hoje, se você for ver na TV debates de judeus ortodoxos, aqueles judeus conservadores, eles não aceitam
Eles não aceitam. Isso hoje. Imagina naquela época. Entende? Aonde Jesus estava? Jesus estava no meio, no núcleo, no centro daqueles caras. Aonde eles estavam ali reunidos para justamente combater Jesus Cristo. E aí os seus discípulos, muitos dos seus discípulos, ouvindo esse discurso, falou: olha, não dá para nós. Isso aí, eu acho que agora ele extrapolou nisso aí. Agora deu. Vamos embora. Loucura. Loucura. Só que o que acontece, amados? Só quem consegue entender essas coisas é quem está no Espírito. Só quem consegue enxergar essas coisas é quem dá lugar para o Espírito de Deus na sua vida. Quem é da carne, quem é carnal, não entende o que é espiritual. Por isso parece loucura para muitas pessoas. Agora, a partir do momento em que o homem sensibiliza o seu coração e o Espírito agora trabalha na vida dele, ele começa a enxergar essas coisas. No capítulo 3 de João, Jesus ele fala para Nicodemos, o mestre. O mestre. Olha o que Jesus fala no versículo 6. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí se a gente voltar no nosso texto do capítulo 6, Jesus ele vai dizer assim, no versículo... Ele fala sobre o Espírito que... Vivifica a carne? É, lá no nosso 63. texto. Hã? 63. 63? Isso. Esse aí mesmo. Muito obrigado. Veja bem, vamos voltar lá. Capítulo 3 de João, versículo 6, ele diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito. Aí vê que é um Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo, e o Espírito minúsculo, que é o Espírito espiritual. Tá? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí o versículo 63 do capítulo 6, que é o nosso texto base, ele diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Glória a Deus. Sabe o que Jesus ainda fala para Nicodemos? Ele fala assim, ó, é necessário nascer de novo. É necessário nascer da água e do Espírito para entrar no reino do céu. Logo, é impossível aos olhos do homem que tem o coração fechado entender essas palavras. Por isso que em Atos dos Apóstolos, quando começa de fato a história da igreja, a gente vê em todo o tempo, após as pregações, dizer assim o texto: e os que creram receberam o Espírito Santo. E os que creram foram batizados. É necessário a gente ouvir e crer. E o Espírito opera. Agora, a partir desse momento que você nasce de novo, da água e do Espírito, agora você vai entender o que Jesus está falando. Agora você vai conseguir sentir de que, olha só, a água que ele te dá para beber te permite nunca mais ter sede. E lembrando o que nós falamos sobre ter sede e ter fome.
há um vazio no coração do homem quando está longe de Deus. Por causa do pecado, o homem está longe de Deus, existe um vazio no coração do homem. E esse vazio no coração do homem faz com que o homem procure formas de preencher esse vazio. Faz com que o homem vá para um lado e tente fazer algo que lhe traga satisfação, que pode até te satisfazer por um período de tempo. Mas chega uma hora e você fala assim, preciso procurar outra coisa, que isso aqui já não está dando mais. Aí vai o homem querer fazer outra coisa, procura outra coisa, mas sempre no final do dia ainda está aquele vazio no coração. Então é isso que Jesus está falando. Olha, quando você verdadeiramente tiver um encontro comigo, quando verdadeiramente tu beber da água que eu te der, tu não vai mais precisar ficar correndo para um lado e para o outro, procurando como satisfazer ou preencher esse vazio. Porque eu sou a fonte da vida. Aleluia. Eu vou preencher esse vazio. É só Ele que preenche esse vazio. Glória a Deus. Por isso ele diz assim, olha, você não vai ter mais sede e você não vai ter mais fome. De sair procurando por aí como saciar, como preencher esse vazio no coração. Você não vai precisar mais disso. Porque Ele é o único meio para chegar a Deus. E uma vez que você tem Ele, isso está preenchido no seu coração. Não se esqueça disso. Eu fiz questão de repetir essas palavras para que você não esqueça disso. Jesus é o único meio para você chegar ao céu. Jesus é o único meio para que haja satisfação na sua vida. Jesus é o único meio para que haja paz na sua vida. Jesus é o único meio para que haja alegria e regozijo na sua vida. Glória a Jesus. É por isso que quando nós verdadeiramente nos alimentamos do pão e do suco, ou da carne e do sangue, a gente, meu irmão, pode desabar o mundo. Pode desabar o mundo. Que nós vamos estar felizes com Jesus. Aleluia. Porque Paulo ele diz assim, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Sabe por quê, meu irmão? Porque a morte é só uma passagem para eu estar perto do Criador. Aleluia. A morte é só uma porta que a gente atravessa. E por isso que a gente tem paz. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue dele foi derramado para perdoar o nosso pecado. Mas a ressurreição dele foi para te justificar. O que é justificar? Te tornar inocente diante de Deus. E agora você sendo inocente diante de Deus, você tem paz com Deus. Porque o homem longe de Deus, o homem não tem paz. Deus formou o homem, Deus criou todas as coisas. Logo, longe de Deus não há vida. Deus é a vida. Tudo longe de Deus morre. Então, logo, aquilo que era para viver com Deus, quando se afasta, ele sente falta, ele não tem paz. E por isso anda de um lado para o outro, procurando como achar essa paz. Então agora, quando vemos o sacrifício de Jesus e nos alimentamos dele, a Bíblia diz que nós somos justificados. E agora tornamos a ter paz com Deus. Porque nos reaproximamos do nosso Criador. Glória a Deus. Nos reaproximamos do nosso Deus. E agora nós temos paz, amado. Mas muitos foram embora.
para a gente encerrar. Muitos foram embora. Dura esse discurso. Aí olha o que acontece. Aí agora a gente tem que ser assim. Olha só, a convicção. E a gente encerra. Versículo 60 em diante, né? Nós estamos lendo. Ele diz: sabendo, pois Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se viesse subir o Filho do Homem para onde o primeiro estava? Aí ele fala: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Aí Jesus já sabia das coisas, né? Que o 64 ele diz assim: mas há alguns de vós que não creem. Olha aí. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Aí vai embora ali uma parte desses discípulos, né? Que era só seguidor. Vai embora. Abandona. Aí olha só. A gente começou falando que o propósito de Jesus para com os 12 discípulos, os 12 apóstolos, era sempre trazer uma lição para eles. Era sempre ensinar eles de uma forma muito prática e didática. Como nós falamos lá da multiplicação dos pães. Aí agora que alguns dos discípulos largaram Jesus, falaram: nós vamos embora porque isso aí não dá para a gente escutar não. Versículo 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirai-vos? Retirar-vos? Ou seja, Jesus vira para os 12, para aquele que ele está investindo 3 anos da vida dele, para que expanda o Evangelho. Jesus ele vira para esses 12 e fala assim: olha, vocês estão querendo ir embora também? Em outras palavras, é como se Jesus fala assim: ó, se quiser ir embora, agora é a hora. Quiser ir embora, meu irmão, vai. Porque a verdade é uma só. Não quer aceitar? Vai embora. Mas tu vai ter que dar conta disso. Porque a verdade é uma só, você aceitando ou não. A verdade é uma. Eu não concordo com essa verdade, é um direito que você tem. Mas ela não vai deixar de ser a verdade porque você não concorda. Então Jesus, depois de alguns discípulos ir embora, Jesus fala o que para os 12? Fala: vocês também querem ir embora? Aí aqui entra aquele que é nascido da água e do Espírito. Aqui entra aquele que verdadeiramente sabe quem é Jesus e não está seguindo ele por causa dos milagres. Olha, 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Assim que nós temos que ser. Assim que nós temos que ser. Senhor, para onde que eu vou? Para onde que eu vou? O sermão está duro. A palavra é dura. Está me batendo. Está mexendo na minha ferida. Está mexendo no meu ego. Está tirando aquela unha encravada que tanto dói. Mas o que eu vou fazer? Eu vou para onde? Eu vou para onde, irmãos? Para onde que nós vamos? Não tem para onde a gente ir. Porque só Ele tem a palavra da vida. Só Ele tem. Então é mais fácil a gente ouvir uma palavra dura, sabendo que nós vamos viver eternamente, do que a gente falar: eu quero é mamãozinho com açúcar, e perecer no meio do caminho.
Lembrando que quando Jesus mexe na nossa ferida, é para sarar, não é para deixar exposto. Só que mexer na ferida, eu acredito que todos aqui já tiveram a experiência de se machucar um dia. E quando vai no hospital, por exemplo, quando precisa ir no hospital, ou até em casa, né? Quando a gente era pequena e a mãe ia fazer o curativo, existia um remédio no Brasil chamado mertiolate. E aquilo queimava, meu irmão. Aquilo parecia que o capiroto saía do inferno e vinha tacar fogo no nosso joelho. De tão ruim que era. Era ruim. Mas eu lembrava da minha mãe dizendo assim: meu filho, vai melhorar. Não, mamãe, tá doendo demais. Mas meu filho, vai melhorar. E melhorava. E melhorava. Tu pulava de um pé só porque estava queimando, estava doendo. Mas melhorava. Quantas vezes eu me machucava, porque eu era um menino muito ativo, me ralava todo, aí aquelas feridas, aí minha mãe ia fazer o curativo, aí tirava a casquinha do machucado. E aquilo ficava doendo. Aí quando doía, mas daqui a pouco já estava cicatrizado. Quando Jesus mexe na nossa ferida, não é para te fazer sofrer, é porque Ele está tratando. Quando Jesus mexe na tua ferida, é porque Ele quer te curar. Ele não quer te fazer sofrer. Só que a ferida dói. Entenda isso, mexer no machucado dói. Mexer no teu ego dói. Mexer no teu orgulho dói. Na tua soberba dói. Mas para onde que nós vamos? Só Ele tem a palavra de vida eterna. Aleluia. Amém? Vamos